E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago a análise de uma miniaturazinha muito bonita e não tão comentada assim, que é uma miniatura do Alexander Alekhine jogando contra Max Euwe. Então é um embate de dois campeões mundiais. Tanto o Alekhine quanto o Euwe foram campeões mundiais, jogaram muito um contra o outro e essa é uma partida de Blitz que demonstra as melhores qualidades do ataque agressivo aqui do Alekhine. Então, sem mais delongas, vamos à partida. Nós temos E4 por parte do Alekhine, E5 por parte do Euwe, cavalo em C3 por parte do Alekhine, abertura Viena. Então, vamos lá. A abertura Viena pode parecer um lance passivo, porque você está desenvolvendo o cavalo sem gerar uma ameaça direta de nada. Só que, na verdade, essa abertura leva a algumas das variantes mais agressivas que a gente tem no xadrez, porque ao não colocar um cavalo em F3, você deixa livre a movimentação do peão de F. E normalmente a ideia é você jogar como jogaria num gambito do rei o lance F4, só que você atrasa um pouco o lance para você pegar o adversário de surpresa. E é justamente o que acontece nessa partida. Vem cavalo em F6 por parte do Euwe, ameaçando o peão de E4, né, gerando um pouco de pressão. E F4 poderia ser jogado de maneira imediata, né? Seria o Gambito Viena, mas o Alekhine demonstra que ele tinha conhecimento sobre as linhas mais obscuras. Ele joga bispo em C4. Aí você fala assim, nossa, que linha obscura, né? Desenvolveu o bispo para o centro do tabuleiro, mirando o peão de F7. A questão é que esse lance parece que cai num golpe. Você, jogador mais intermediário, né? Talvez o jogador mais avançado, já vê aqui uma sequência para as pretas que normalmente igualiza. Cavalo toma peão e D5, né? E esse duplex é clássico. Cavalo toma peão, se você tomar de volta, D5. Pretas são as únicas que possuem um peão no centro. Se você tomar o peão para restabelecer o controle material, o jogador de pretas vai tomar com tempo no cavalo e ele vai ter o par de bispos. Se você jogar bispo D3, ele vai tomar e depois ele vai colocar mais um peão no centro com tempo no seu bispo e a posição parece horrorosa. Então, por que é que o Alekhine jogaria isso, né? A ideia é que cavalo toma E4, na verdade, não é um lance tão forte, porque a ideia não é que brancas vão tomar de volta, a ideia não é que brancas vão sacrificar em F7, nada disso. Brancas vão jogar dama em H5, ameaçando checkmate e ameaçando recuperar o peão. E essa é uma das linhas mais venenosas que a gente tem no xadrez e chama inclusive linha Frankenstein Drácula, acredite ou não. Normalmente pretas voltam, né, defendendo o mate, ameaçando o bispo. O jogador de pretas defende o seu peão, brancas entregam um cavalo de graça, né, com a ideia de que se você aceitar o cavalo de graça, você leva checkmate. E é uma posição afiadíssima, cheia de armadilhas, né? Por consequência, o Euwe não toma o peão, que é o que você esperaria e normalmente é o que viria caso o Euwe fosse menos preparado. Ele tentando tirar o Alekhine de preparação, não joga nenhum dos lances comuns. Os lances comuns seriam cavalo em C6, né? Bispo em C5, o próprio cavalo por E4. Não, o Euwe joga bispo em B4, transformando a posição mais uma vez, dessa vez em basicamente uma espanhola reversa, né? A gente tem aqui uma Ruy Lopes sendo jogado pelo jogador de pretas. E as brancas vão jogar o F4, transformando a posição mais uma vez, como se fosse um gambito do rei ou um gambito Viena. E nessa posição, o Euwe resolve aceitar o gambito e toma F4, ficando com o peão a mais. No entanto, o Alekhine tem uma iniciativa gigantesca por conta desse peão. E ele, como normalmente se faz nos gambitos vienas da vida, avança o peão chutando o cavalo. Note que isso tudo é teórico, mas é uma teoria assim que pouquíssima gente no planeta vai conhecer, né? A gente já tá no quinto lance de uma variante que é pouco jogada dentro de uma variante que é pouco jogada, né? Então você vai vendo que o conhecimento de abertura vai se tornando mais e mais escasso quanto mais a gente avança. E nessa posição, o lance teórico é o lance D5. A ideia sendo que se você jogar D5 como jogador de pretas aqui, você ainda mantém alguma característica de controle central. Se quiser tomar o cavalo, eu tomo o bispo. Se quiser tomar o peão, torre de 8 segura, né? E tá tudo certo, o peão vai ser perdido depois. Só que o Euwe não conhecia essa linha, então ele joga um lance que parece super natural, não quer, óbvio, jogar cavalo de volta para G8, então ele joga dama em E7. E esse lance perde o jogo na hora. Acredite ou não, o lance perdeu o jogo, acabou. Cravou o peão,
né? E por essa questão, as brancas não podem tomar o cavalo. Mas depois de dama em E2, o fato da dama estar em E7 é muito ruim. Porque o cavalo vai ter que se movimentar, tá sob o risco de ser perdido. Então, cavalo em G8 por parte do Eovi. E a gente aproveita que a dama tá mal colocada, jogando cavalo em D5, ameaçando a dama e ameaçando o bispo. E nessa posição, a gente está também ameaçando a casa de C7. Um ataque triplo. O Max Euwe joga dama em H4 cheque, certo? Ele tem que sair com cheque para poder salvar o bispo. E o Alekhine tem a escolha. Será que ele vai para D1? Será que ele vai para F1? Ele escolhe para D1, que é mais preciso, né? Se ele fosse para F1, seria mais difícil de envolver a torre na partida. Indo para D1, uma hora ele vai tirar o cavalo com o tempo na dama, vai poder jogar torre em 1 e continuar o ataque com tranquilidade. Então, saiu com cheque, certo? Para poder salvar o bispo. Bispo em A5, tira o bispo do ataque, defende o duplo em C7 e vem cavalo em F3 por parte do Alekhine, chutando a dama. Dama em H5, nós já temos aqui uma posição completamente ganha para o jogador de brancas por conta da iniciativa. Se você for prestar atenção, brancas tem um peão no centro, tem mais um peão aqui que pode ser recuperado de imediato se você quiser, mas a gente pode colocar mais um peão no centro, e o jogador de pretas, na verdade, não desenvolveu praticamente nada. As duas peças desenvolvidas estão no canto, sendo perseguidas, e o ataque do jogador de brancas é, assim, poderosíssimo. E nessa posição, tem várias sequências que são possíveis. A gente pode jogar cavalo toma F4, a gente pode jogar D4, certo? Solidificando o centro, ameaçando tomar de bispo e desenvolvendo. Só que o Alekhine vai pro lance que é mais criativo na posição. Pausa o vídeo, tenta encontrar a maneira mais criativa de continuar esse ataque e que fez o Max Euwe abandonar em poucos lances depois, né? Aqui é a sua chance de tentar jogar como o Alexander Alekhine. Pausou? Eu espero que você tenha assim pausado, feito o cálculo e chegado na mesma conclusão que o Alekhine, que cavalo em F6 é a maneira de a gente concluir esse jogo rapidamente. Apesar de não ser o lance mais preciso na posição, era um pouco melhor ter jogado D4, o cavalo toma F4 e o computador não aprova nem um pouco esse lance. Na prática, é um lance excelente, porque vai abrir a força a coluna E, peão toma cavalo, peão toma, e aí a gente vai usar a coluna E para atacar depois do lance torre em E1. Na partida, o Euwe jogou rei em D8, o Alekhine jogou torre em E1 e o Max Euwe abandonou. Abandonou por quê? Porque apesar de não ter um checkmate forçado, né? Então vamos às ideias, né? Brancas estão ameaçando dama em 8 mate, estão ameaçando aqui, se o cavalo tomar o peão, para ficar de olho naquele mate, né? Dama em E7 mate, mas as pretas podem sobreviver movimentando o peão de C, gerando uma casinha para o rei escapar. Mas a posição está muito perdida depois, o rei está em C7 e brancas têm muitas fortes ideias de ataque. Certo, a gente tem a ideia de tomar em F7 que ganha, a gente tem uma ideia aqui super interessante que o Engine encontra de B4, sacrificando o peão para desenvolver o bispo rapidamente. Então se o bispo toma bispo em B2, e agora a gente está também ameaçando trazer o bispo para o ataque, depois de tomar o peão de F, o peão de F6 agora está super bem defendido. Então assim, a posição realmente não tem nada para o jogador de pretas fazer aqui. Por consequência, o Euwe abandonou. O abandono foi precoce? Provavelmente foi, e nessa posição também, depois de peão toma cheque, o Euwe deixou de encontrar a melhor maneira de se defender. Rei em D8 é uma gafe. O lance correto é rei em F8, e isso na verdade continua o jogo. Por quê? Você não tem um cheque de dama, né? O cavalo tá cobrindo. Se você jogar torre em 1, que seria a continuação lógica aqui, ele pode jogar cavalo toma, e agora esse cheque não é mate como na outra posição com o rei em D8. Ele tem um escape para G7, então dama cheque, rei em G7, ainda tem jogo aqui na posição. Claro, torre em E5, dá o duplo na dama, no bispo recupera o material, o cavalo tá nessa diagonal assim, né, que pode ser um problema gravíssimo no longo prazo, então tem várias ideias aqui a serem consideradas, mas o Euwe não jogou da maneira mais precisa possível. É isso, pessoal. Só queria compartilhar com vocês essa miniatura que é menos conhecida. Eu espero que vocês tenham aprendido algo de novo. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.